Bem-vindo ao nosso canal Chama Viu. E o vídeo de hoje vai falar sobre a aliança de Deus com Abraão. Bom, parece algo simples, mas não é. O nosso texto base de hoje é Gênesis 15, versículo 8 ao 10. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da cidade? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também um rolinho e um pombinho. Aí no versículo 10 fala: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. 12, que fala assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Bom, gente, aqui o Senhor fala sobre a aliança que ele ia fazer com Abraão. Mas o que aconteceu? Se eu pecasse, se eu descumprisse essa aliança, se eu fizesse alguma coisa errada, que eu fosse morto igual esses animais foram mortos. Ou seja, se ele descumprisse, ele seria morto. E aí, quando me falaram isso, eu fiquei, gente, então obviamente Abraão vai ser morto, né? Porque ele não vai conseguir ser tecnicamente perfeito nessa parte. Mas então, quando você vai pro versículo 12, que foi o que a gente leu, fala: Abraão foi tomado de sono profundo. Eu fiquei, meu Deus, agora ele vai fazer aliança mesmo e vai dar tudo errado. Mas não. Quando Abraão foi tomado pelo sono profundo, o que aconteceu foi que Deus fez uma aliança com ele mesmo. E aí você fala e me pergunta: como assim, Nicole? Deus fez uma aliança com ele mesmo? Eu não tô entendendo. Você vai entender. Tecnicamente, Abraão, ele tava esperando o Senhor vir pra ele, o Senhor e Abraão, dar uma volta desses animais, tipo o símbolo do infinito, andar pros animais assim, que ele tinha matado e colocado ali. E aí isso quer dizer que eles teriam feito uma aliança. Só que o que acontece? O Senhor, ele já estava lá. E ele fez com que Abraão dormisse para que é como se Deus Pai e Deus Filho fizessem uma aliança entre eles. Então Abraão tinha sido integrado nessa aliança. E aí você pergunta: gente, mas para que Deus fez isso? Pelo simples motivo de pela graça e misericórdia dele. Ele sabia que Abraão ia pecar. Ele sabia que Abraão talvez ia não confiar plenamente na promessa que o Senhor fez para ele. Então, por esse motivo que o Senhor fez uma aliança com ele mesmo, porque o Senhor é fiel a ele mesmo. Então, por isso que a gente pode confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor mesmo confia nele mesmo, tem uma aliança com ele mesmo. E isso ficou tipo assim, bum, na minha cabeça. Ou seja, Deus, mas Deus é igual a você. Deus Pai, Deus Filho fez uma aliança, integrou você nessa aliança, sem você praticamente não ter custo nenhum. Literalmente. Claro que vai ter que ter renúncia, claro que você vai ter que ter o seu sacrifício, que é largar tudo pra correr atrás do Senhor, mas você não vai ter que ser morto ou qualquer outra coisa do tipo. Até porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi integrado nesse sacrifício que o Senhor fez, sacrifício que Jesus fez por nós. Eu só quero te falar que olha o amor de Deus por nós. Quando ele fala que ele sabe o que a gente pode suportar, o que a gente não pode, é a pura verdade. Quando a Bíblia também fala sobre o amor dele, a graça e a misericórdia dele, a Bíblia não está mentindo. O Senhor fez uma aliança com ele mesmo, porque sabia que Abraão não ia conseguir não descumprir aquela aliança. E mesmo assim, ele também sabia a mesma coisa conosco. E quando me explicaram isso, que foi no Carisma, eu fiquei tipo, meu Deus, que Deus é esse, gente? Que Jesus é esse? Que literalmente se entregou voluntariamente por nós e a gente não teve que morrer numa cruz. Por acaso você teve que sofrer alguma coisa? Por acaso você teve que colocar uma coroa de espinho e ir lá na cruz, levar a sua cruz literal? Não, nenhum de nós a gente precisou ter feito isso. Porque simplesmente o amor de Deus por nós foi maior do que qualquer coisa. Nessa Páscoa, reflita sobre isso. Reflita sobre o amor do Senhor. Ele foi e sempre será o nosso maior Salvador. Ele nos amou primeiro e ele ama a gente, mesmo a gente fazendo coisa errada. É claro que ele não ama o que a gente faz, mas ele continua nos amando. Quando Moisés liberta o povo de Israel, a gente lembra que eles tiveram que passar pelo quê? Pelo mar. E esse mar, ele tem um símbolo muito importante. E eu quero que você pare esse vídeo e pense, qual é o símbolo desse mar?
E eu vou falar agora, o símbolo desse mar é o batismo. Eu vou te explicar. É como se Israel fosse a vida antiga deles e eles estivessem saindo dessa vida antiga porque um Salvador, Moisés, que é o Salvador, Jesus, veio até Israel para salvar eles. E agora eles estão indo para o quê? Uma terra prometida. Então eles têm que passar. Mas nessa passagem deles tiveram que passar pelo mar, que significa o batismo, ou seja, as coisas velhas ficaram para trás. E agora, quando eles saem daquele mar, são coisas novas. Até porque a gente lembra que quando abre o mar, o povo de Israel, os israelitas, vêm para, tentar impedir, falar, não, ei, pode voltar, não, vocês não vão mais sair daqui. E é como se a nossa vida antiga, ela vai querer entrar com a gente, mas aí quando a gente sai da água, a nossa vida antiga ficou para trás. Até porque quando eles saem de todo o mar se fecha. E o que? Todos os israelitas morrem. Isso é um símbolo muito importante sobre o batismo e sobre a nossa caminhada com Jesus. O Senhor, Jesus, o único Salvador, ele veio até nós e falou, tem uma terra prometida lá na frente. E ele nos levou para uma vida nova. O Senhor tem muitos segredos que a gente vai poder descobrir, mas só se a gente tiver com a nossa Bíblia aberta. Hoje o Senhor te pede, filho, eu não quero que você compreenda toda a minha sabedoria. Eu quero que você compreenda o meu amor. É muito grande o amor de Deus, mas compreenda que o Senhor, ele te amou acima de qualquer coisa. E é tão injusto a gente amar ele por pouco tempo ou só por algo instantâneo. Nesse dia de Páscoa, daqui uma semana mais ou menos, reflita não só sobre a cruz, mas sim sobre o amor de Deus. É algo tão maravilhoso. E o nosso vídeo ele se encerra por aqui. Já peço pra você se inscrever no nosso canal, porque vai vir muito mais palavras como essa que vocês vão ficar boom. Então se inscreva no nosso canal, por favor, pra você sempre receber todos os vídeos que a gente postar aqui. Não segue também no nosso Instagram, no nosso TikTok, a gente também tá por lá, tá, gente? E a gente posta também várias coisas. No Instagram, a gente fica também bem ligada, um pouquinho às vezes mais do que no YouTube. E é isso, dê like, compartilha com todo mundo, gente, porque eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. E se vocês sabiam, compartilhe para outras pessoas saberem também, que tenho certeza que todo mundo vai ficar assim, o quê? E talvez vão até tentar ficar, uou, o amor de Deus é literalmente enorme por nós. É isso, gente, um grande beijo, eu amo vocês e até o nosso próximo vídeo da Chama Viva.